projeto Protel é constituído por um conjunto de procedimentos de projeto e implantação da rede externa de telecomunicações, visando capacitá-la para o uso mútuo de posteação com as redes de energia elétrica, nas condições vigentes no Brasil. Nós estamos no CPQD da Telebrás para demonstrar uma experiência de coordenação de isolamento. Trata-se de um dos fundamentos do projeto Protel, talvez o mais importante e também o mais visual deles. Para isso, trouxemos aqui para o laboratório uma montagem parecida com o que nós temos na rede real. Ou seja, temos 2 postes com um vão de rede e uma rede de energia elétrica, no caso a rede primária, que trabalha em alta tensão, trabalha tipicamente aí 13.800 volts entre fases, o que vai nos dar 8.000 volts para a Terra. Essa rede está instalada com isoladores convencionais, na sua cruzeta convencional, em cima de um poste em uso mútuo com a rede telefônica. Ou seja, neste mesmo poste temos uma rede telefônica convencional, fizemos inclusive a opção de utilizar a rede antiga. Por antiga eu digo, a antiga caixa SEV, caixa de emenda ventilada, o antigo terminal de postes e fachadas, ou a nossa caixa TPF. Dela sai o fio drop, o fio externo, o FE, passa pela tomada de parede, vai até o telefone do assinante. Então é uma rede antiga, mas uma rede adaptada para o Protel. A razão de escolhermos essa rede antiga e não uma rede nova, com materiais que já atendem ao Protel de concepção, já saem de fábrica atendendo ao Protel, foi que na rede antiga é mais fácil a gente visualizar a coordenação de isolamento. Por que isso? Porque para a rede antiga atender ao Protel, nós temos que inserir isoladores na rede. E é o que nós fizemos aqui. Ou seja, para que a caixa terminal antiga atenda ao Protel, tivemos que colocar aqui um isolador para sua instalação no poste. Uma caixa nova, já qualificada de acordo com o Protel, não tem mais isolador para instalar o poste. Ela já por si dá o isolamento adequado. Para que a caixa de emenda antiga atenda ao Protel, tivemos que colocar também isoladores aqui. Da mesma forma, o cabo mensageiro também utiliza um isolador para ser instalado ao poste. Além disso, cabe a gente observar que o poste utilizado é um poste de metal. E sabemos que na rede externa, usualmente o poste é de concreto armado. Nesse caso, ou seja, para fenômenos de alta tensão, descargas elétricas, o fato de ser concreto armado ou metal, pouca diferença faz. Isto porque a fina camada de concreto que recobre a ferragem de um poste de concreto armado, pouco acrescenta em termos de isolamento. Ou seja, é mais fácil para a gente, ao invés de colocar aqui um poste de concreto armado, que é difícil de transportar e de montar, colocamos então um poste de metal. Da mesma forma, o nosso assinante também foi estilizado. Nós temos aqui um aparelho telefônico convencional, mas um assinante pouco convencional, ou seja, uma esfera de metal aterrada, e ele vai servir para a gente como um detetor de tensão. Ou seja, ao invés de colocar um voltímetro aqui, que seria difícil de visualizar, nós optamos por colocar um gap, ou seja, um espaço de ar entre o monofone do telefone e o assinante, no caso a esfera metálica, e esse gap vai centelhar quando a tensão ali for muito alta. Ou seja, vamos saber se a rede está protegida ou não pela ocorrência ou não de descarga elétrica em cima do assinante. Se houver descarga, a rede não está protegida, ou seja, a descarga entrou para dentro do cabo telefônico. Também vale a pena comentar a instalação deste tubo para o isolamento do cabo mensageiro. Este tubo aqui, é o tubo TIM, ele se presta a dar maior segurança ao artífice de rede. Isto é, quando ele vai mexer nessa emenda aqui, ele não tem contato direto com o cabo mensageiro.
A função do tubo TIM não é proteger contra a alta tensão, e sim contra descargas elétricas devido, por exemplo, ao contato de uma fase de baixa tensão com o cabo mensageiro. Nesta ocorrência, o artífice pode tocar o cabo mensageiro sem correr o risco de levar um choque elétrico por baixa tensão. Como demonstração da correção de isolamento, o que vamos fazer aqui é energizar essa montagem. Mas vamos energizar de uma maneira lógica, uma maneira que dê para a gente entender o que está acontecendo. A primeira experiência que vamos fazer é simular um curto-circuito fase-poste. Ou seja, vamos fazer um contato direto da fase com o poste. Para tal, eu vou utilizar um condutor, vou enganchá-lo na fase e trazê-lo até esta mão francesa, a base da mão francesa. Eu observo que na vida real, esse tipo de curto-circuito ele é bastante frequente. E ele traz, inclusive, uma imposição térmica muito séria para a rede telefônica, porque esse tipo de falta leva muito tempo para ser eliminada. Tipicamente, uma falta desse tipo, uma falta sustentada, para usar o jargão das companhias elétricas, é uma falta que vai ter que ser desligada ou por operação de uma chave fusível ou por operação de um relé de tempo de um religador ou um disjuntor. Em ambos os casos, é uma operação que leva tempo. E esse tempo implica em energia sendo dissipada na rede telefônica e grande extensão de danos. Como causa deste evento, evidentemente que a colocação de um condutor é uma causa forçada. Na prática, nós temos abalroamento de poste, ou seja, um carro desgovernado que tromba no poste e arranca a fase do isolador. Nós temos, por exemplo, pessoas que dão tiro em isolador, treinando pontaria, atirando em isolador e espatifam o mesmo. Nós podemos ter galho de árvore que cai em cima da rede de energia. Nós podemos ter criança que solta pipa e enrosca em cima do isolador. Ou seja, uma infinidade de fatores podem causar o curto-circuito fase-poste. E é um evento bastante preocupante, razão pela qual existe uma proteção adequada para ele dentro do projeto Protel. Vamos então energizar esse poste com a tensão fase-terra da rede de energia elétrica, no caso 8.000 volts. Vamos ver que o poste vai ficar energizado com 8.000 volts. Observamos então que nenhuma descarga ocorre nem para o cabo mensageiro, nem para a caixa terminal, nem para o assinante. Para demonstrar que o poste realmente está energizado, podemos utilizar de uma haste aterrada e provocar descargas elétricas para essa haste. Observamos que nem para o cabo mensageiro, nem para a caixa terminal, nem para o assinante, temos ocorrência de descarga elétrica. Essa demonstração até agora é muito simples, visto que este isolador, este aqui, e o próprio isolamento dos condutores suportam perfeitamente a tensão de 8.000 volts. E cabe aqui observar que isso é o que viabiliza o Protel. Ou seja, um dos fatores importantes para podermos utilizar a correção de isolamento é o fato que os cabos telefônicos e os fios externos, por si, já têm um excelente nível de isolamento. Para ter uma ideia, esse cabo telefônico aqui, o cabo STP-APL, ele suporta 40.000 volts de tensão aplicada na condição sob chuva, sem causar descarga elétrica do seu isolante externo. Para um fio externo, o fio FE, esse nível é um pouco menor, mas da ordem de 35.000 volts. Ou seja, em ambos os casos, os 8.000 volts da rede de energia elétrica, mesmo que aplicados
continuamente sobre esses condutores não provocam dano algum. E podemos usar este desempenho bastante satisfatório para prover a proteção de nossa rede telefônica. No entanto, o projeto Protel observa um outro tipo de fenômeno também bastante frequente e que traz outras imposições para a rede telefônica. Trata-se de um fenômeno que leva à descarga elétrica através do isolador da alta tensão. No caso da distribuição de energia elétrica, o mais comum é a ocorrência de descargas atmosféricas, ou seja, a queda de raios. E não estou falando nesse caso de raios caindo em cima do condutor da rede de energia, também tem esse caso. Mas mesmo raio caindo a 500 metros, a 1 quilômetro de distância da rede elétrica, induz, por acoplamento eletromagnético, tensões tão elevadas que são capazes de provocar descargas naquele isolador de alta tensão. Ou seja, fica inviável, no critério técnico e econômico, isolar a rede telefônica para esses níveis de sobretensão. Nos resta, então, fazer com que a descarga elétrica caminhe por um caminho tal que não cause danos na rede telefônica. E é isso que é a essência da coordenação de isolamento. Ou seja, prover níveis de isolamento na rede telefônica de forma que, caso tenha que acontecer uma descarga elétrica, seja impossível evitar uma descarga elétrica, tal nível de sobretensão, essa descarga seja canalizada para a terra e não para o núcleo do cabo telefônico, que é no núcleo do cabo telefônico que estão ligados os equipamentos terminais, que estão ligados os equipamentos de estação e assim por diante. Ou seja, a coordenação de isolamento é a gradação entre os diversos isolamentos da rede, de forma que a descarga elétrica se dê por caminhos previamente determinados. No caso do Protel, este caminho é o cabo mensageiro e dele para a terra. Uma forma de demonstrar isso é aplicarmos tensão sobre este poste, subirmos a tensão até um dado nível bem elevado e mostrarmos que esse centelhador vai disparar antes deste. É o que vamos ver agora. Observamos então que este isolador centelha primeiro do que este. Isso é fundamental na coordenação de isolamento. E cabe observar que esse tipo de comportamento tem que se dar não só na condição de laboratório, como é o caso aqui, como também na condição sob chuva, sob poluentes, e todas essas condições reais são especificadas nas práticas da Telebrás e são verificadas em laboratório. Uma demonstração talvez um pouco mais realista desse fenômeno também pode ser feita se nós retirarmos este condutor aqui. Ou seja, vamos então provocar uma descarga da fase através daquele isolador de alta tensão até o poste e do poste para o cabo mensageiro. E aí sim teremos uma simulação de uma descarga que vai estar mais próxima da descarga atmosférica. Uma forma de mostrar o que acontece com a rede quando não temos a correção de isolamento é voltarmos a rede ao que ela era antigamente. Por antigamente eu digo antes do Protel. Para isso, vamos retirar o isolamento da rede.
a maneira mais fácil de fazer isso é pegar um condutor e instalar este condutor através do isolador da caixa terminal. Com isso, eletricamente, o que fizemos foi colocar essa caixa de novo na face do poste. O que vai acontecer agora é que a correção de isolamento vai se dar de uma forma perversa, ou seja, ao invés da descarga escoar para o cabo mensageiro, ela vai escoar para dentro do cabo telefônico, já que enfraquecemos o isolamento da caixa terminal, que é o que acontecia antes do projeto Protel. Vamos repetir a experiência aplicando tensão na rede e mostrar que a descarga agora não mais vai se dar para o cabo mensageiro, mas sim para o interior da rede telefônica. Se nós observarmos agora o caminho da descarga, ao invés de termos o mensageiro atuando na proteção da rede, o caminho mais fraco para a descarga foi através da caixa terminal, pegando o fio externo e indo escoar através do assinante. Ou seja, neste caso, o assinante acabou sendo o nosso detector de tensão. E temos que observar que, em alguns casos na rede antiga, esse tipo de fenômeno já foi observado, ou seja, pessoas que levaram choque elétrico ao usar o telefone. Para exemplificar um pouco mais, podemos abrir aqui a caixa terminal e veremos que descargas ocorrerão dentro da mesma, de forma espúria, já que não há nenhum controle de isolamento dentro dessa caixa. Em termos bastante simplificados, essa que é a coordenação de isolamento. Ou seja, dotar a rede telefônica de níveis de isolamento tais que as descargas elétricas, quando ocorrerem, vão se dar por caminhos seguros. Ou seja, para o cabo mensageiro e desse para a terra. Essa que é a essência da coordenação de isolamento que é utilizada integralmente no projeto Protel. Veremos agora alguns resultados da implantação do Protel em empresas operadoras do sistema Telebrás. Primeiro, veremos uma experiência realizada pela Telesp na cidade de Tapecerica da Serra. Trata-se de uma região bastante crítica do ponto de vista de proteção elétrica, abrangendo vários cabos laterais, numa extensão de rede total de 75 quilômetros. Com 538 assinantes atendidos ao longo da BR-116. Nesses cabos, a Telesp teve um gasto com manutenção corretiva devido a danos de origem elétrica de $69.500 no ano de 92. O projeto Protel foi implantado nesses cabos no final de 92 e até o comecinho de 93. Já no ano de 93, tivemos um gasto de apenas $4.300 nesses cabos. E nos anos subsequentes, esse gasto caiu a valores irrisórios devido à consolidação do Protel. O custo de implantação do projeto Protel nessa rede foi de $33.265, o que gerou uma economia de $65.200 só no ano de 93, projetando um retorno do investimento em 6 meses. Ou seja, a partir do 7º mês já se tem um retorno no investimento realizado. Veremos agora
os resultados da Telemig com o projeto Protel. Esses resultados se aplicam a toda a área de operação desta empresa operadora. Antes de implantar o Protel, a Telemig tinha um gasto médio de cerca de $5 por terminal por ano, devido à correção de problemas de origem elétrica na sua rede de cabos. Após a implantação do Protel, este gasto médio caiu para apenas 50 centavos de dólar por terminal por ano, observando-se ainda uma tendência de queda, onde se tem a expectativa de chegar no valor de 10 centavos de dólar por terminal por ano no ano de 2000, quando o Protel já vai estar completamente consolidado nessa empresa. Fazendo-se o cômputo da economia gerada para a Telemig desde o ano de 83 até o ano de 93, obteve-se o valor de $30 milhões de economia nesta década. Uma estimativa da economia proporcionada pelo projeto Protel para todo o sistema Telebrás pode ser obtida com base nos dados da Telemig. A Telemig registrou uma economia média de $5 por terminal por ano, devido à implantação do projeto Protel em suas redes. Considerando-se que o sistema Telebrás tem hoje um total de 15 milhões de terminais, isso nos leva a uma economia de $75 milhões por ano, considerando-se que o projeto Protel esteja integralmente implantado no sistema Telebrás. Considerando-se ainda a evolução atual da planta instalada, podemos projetar para o ano 2000 que o sistema Telebrás terá perto de 33 milhões de terminais em serviço, o que vai levar a uma economia de $160 milhões por ano devido à redução dos danos de origem elétrica na rede externa. Veremos agora a situação do projeto Protel nas diversas empresas do sistema Telebrás. A situação corresponde ao que foi observado em dezembro de 96. Vemos marcado em vermelho as empresas que têm o Protel implantado em até 25% de suas redes. Em verde, as empresas que têm implantado de 25% a 50%. Em amarelo, as que têm o Protel de 50% a 75% de suas redes. E em azul, as que têm o projeto Protel implantado de 75% a 100% de suas redes. Cabe observar que com a atual adoção do projeto Protel na fase de projeto das redes telefônicas, tem-se a expectativa de que, a partir do ano 2000, todas as empresas do sistema Telebrás terão o Protel implantado em mais de 75% de suas redes.